Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. E vamos estudar hoje o Barroco. Isso aí, uma escola literária muito importante dentro do contexto da literatura. Vamos lá? Seguindo? O Barroco, para a gente começar o estudo do Barroco, é muito importante a gente olhar para os movimentos literários que aconteceram antes dele. Porque a literatura, ela não é estanque, não é só um momento. Na verdade, ela é contínua, ela é um todo. Toda escola literária, ela vem sempre contra a escola anterior. Mas ao mesmo tempo em que ela vai contra a escola anterior, ela acaba pegando, resgatando valores que aconteceram, características de outras escolas. Então a gente precisa entender o todo, a literatura como um todo, para a gente poder compreender a fundo especificamente aquele movimento literário. Muito bem. A primeira escola que nós estudamos foi o trovadorismo. O trovadorismo é a primeira época medieval, tá ali, ó, 1189 a 1434, né? 1189 ou 1198, tem essa dupla data. Então nós estamos falando da primeira escola literária. Nesse período aqui, os homens viviam em feudos. A Igreja Católica tinha um papel fundamental na estrutura social. Até hoje a influência da igreja é muito forte, né? E ela dizia assim: quem nasceu pobre tem que morrer pobre, quem nasceu rico tem que morrer rico. E o povo obedecia incondicionalmente. As escolhas eram feitas políticas, eram feitas por extrato social. Então o clero e a nobreza davam as mãos e o povo obedecia e pá bola, estava muito bem assim. Na época do humanismo, que começou em 1434, observa, a data de término de uma é sempre a data de início da outra. Eu tenho a segunda época medieval. Aqui a gente chama de período de transição. Transição entre o quê? Entre a Idade Média e o Renascimento, que vai acontecer aqui. Entre valores teocêntricos e valores antropocêntricos. Entre a fé e a razão. Entre o subjetivismo e o objetivismo. Então esse é o período de transição. Aqui aconteceram literariamente, né, algumas coisas muito relevantes. A poesia se separou da música, porque aqui toda a poesia no trovadorismo, toda a poesia era feita para ser cantada, as cantigas. Aqui ela passou a ser declamada. Surge aí o grande Gil Vicente, o grande teatrólogo Gil Vicente, fora Fernão Lopes com as suas crônicas. Muito bem. Depois do humanismo, eu tive o classicismo. Como acabei de falar, antropocentrismo, racionalismo, objetivismo. Aqui o homem começou a sair dos feudos e a mudar sua mentalidade. Por que, pera lá, quem nasceu pobre tem que morrer pobre? Por que quem nasceu rico tem que morrer rico? Por que eu não posso ser gestor da minha vida? Eu não posso fazer as coisas ao meu modo? Eu não posso conquistar? Então essa mudança de mentalidade se cristaliza aqui. E o homem passou a ser racional e objetivo. Enquanto estava acontecendo o classicismo lá na Europa, nós fomos descobertos. Lembra que começou o processo das grandes navegações? Fomos descobertos e começou a nossa história, 1500 a 1601. A partir daqui, a gente estuda a literatura brasileira, com pontos ou outros que a gente pinça a literatura portuguesa, porque eles são nossos pais culturais, né? Não, é lógico, descobriram, né? E colonizaram, e aí veio todo o processo da cultura. Depois o quintismo, que tem mais valor, quintismo tem mais valor histórico, documental, que propriamente o valor literário, surge o barroco. Então eu estou pronta para falar do barroco. O que é o barroco? É o homem em dúvida. O que acontece? A Igreja Católica aqui sofreu o seu grande golpe, que foi a Reforma, liderada pelo gênio chamado Martim Lutero. Só que a Igreja Católica, ela não ficou quieta. E ela entrou com o processo da Contra-Reforma. E ela dizia assim: isso, continuem, olha o meu dedo, continuem por aí, racionais, objetivos, antropocêntricos, fazendo aquilo que vocês querem, que lá, esperando depois da morte, vai ter um capetão, 2 por 2, que vai ficar te agarfanhando, te torturando pro resto da vida, te cozendo num tacho quente. E o homem, temeroso dessa situação, e agora eu vou falar do barroco, ele não sabia o que fazer. Então o barroco é a escola da dúvida, da incerteza. E tem coisa mais angustiante na nossa vida do que a dúvida, do que a incerteza, do que não saber o que fazer?
E qual era a dúvida do homem desse período? Ele ia continuar nessa vibe aqui, antropocêntrico, objetivo e racional, ou ele ia voltar ao que a igreja queria, os moldes da Idade Média, o domínio que ela tinha na Idade Média. Então esse homem, com um pé em cada canoa, ele vai produzir uma literatura que é reflexo disso. A gente tem que entender o seguinte, a literatura é um reflexo da sociedade. E ao consumir a literatura, eu tenho uma noção de como a sociedade da época era. Tudo bem? Muito bem. Então o barroco é essa escola da dúvida, da incerteza, da angústia. E eles vão promover uma literatura que reflete esse contexto. Vamos lá ver? Olha que bacana! E o êxtase de Santa Teresa. Aqui essa obra de Benini sintetiza bem o que eu estou falando, tá? Observem, é um anjo, tá? O anjo está com a Santa Teresa, ele está segurando a roupa de Santa Teresa, ele tem uma flecha na mão, isso daqui é simbólico, tá? E ele está com uma carinha assim, bem de safadinho, né? Para enfiar a flecha em Santa Teresa. Eu quero que vocês, fora o título, né? Êxtase, eu quero que vocês reparem agora na fisionomia da Santa Teresa. Aqui eu tenho o divino, o sacro e tenho o carnal, o erótico mesclando. É esse homem dividido. O barroco é uma escola que vai abraçar sim aspectos religiosos, mas que ao mesmo tempo ele vai fazer questionamentos a respeito da nossa realidade. Tudo bem? Segue, ou dessa realidade, né? O barroco na literatura tem um marco, a literatura brasileira, com a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira, em 1601. Então essa obra marca o início do barroco. O barroco brasileiro, que veio de 1601 a 1768, tem o seu, nesse período a gente tem o eixo econômico lá no Nordeste, em função da cana-de-açúcar. Então a gente tem que pensar assim, no Nordeste está o dinheiro. Aonde está o dinheiro, está o homem. Então o homem está vivendo nesse período aqui, lá no Nordeste. Então vamos lá, aonde está a grana, no caso aqui ela vinha da extração, da produção da cana-de-açúcar, está o homem. Aonde está o homem, está a literatura. E quando eu falar aqui dos autores barrocos, Gregório de Matos Guerra, Padre Antônio Vieira, vocês vão ver que eles estão todos ali vivendo no Nordeste, tá? O término, tá, desse movimento se deu com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa em 1768, marcando o início do arcadismo. Como eu falei, toda escola literária vem sempre conta anterior e toda escola encerra, né, a data de término de uma e a data de início da outra. Mais para frente, no modernismo, isso vai dar uma modificada, mas quando chegar o momento eu explico para vocês, tá? Segue comigo. A palavra barroco significa pérola ou pedra irregular. Essa irregularidade de sentimentos e de emoções vem no próprio nome do movimento, certo? A literatura barroca, então, ela é fruto desse conflito característico dessa época. Pressionado pela igreja e pelo racionalismo, tá vendo os dois pontos? O homem, ele perde-se entre dois polos, igreja e pensamento renascentista. Salvação e pecado, céu e inferno, espírito e carne, fé e razão. Para onde eu vou? Essa é a ideia que vivia no espírito do homem, desse período do homem do barroco. E é óbvio que na literatura também, tá? Características da obra barroca. Então a gente já entendeu o movimento, a época em que aconteceu o barroco, o que estava acontecendo na sociedade. Agora vamos deitar nossos olhos sobre a literatura barroca, tá? Uso de contrastes, lógico, fé, razão, antropocentrismo, teocentrismo, subjetivismo, objetivismo. É a escola do contraste. E para isso é usado muita figura de linguagem, principalmente a antítese e o paradoxo. O que é antítese? Aproximação de palavras contrárias. Deus, diabo, vida e morte, céu e inferno. Paradoxo é um pensamento contraditório, é um pensamento antitético. Para eu perceber o paradoxo, eu tenho que parar, analisar. Por exemplo, amor é ferida que dói e não se sente. Então, pera lá, como é que dói? Tá doendo, né? Tá doendo. E como é que não tô sentindo?
certo? Então, o paradoxo é um tipo de antítese um pouco mais elaborada. As ideias opostas seduzem o barroco. Os textos mostram choques entre o amor e dor, vida e morte, religiosidade e erotismo. Lembra aquela tela do Benini? Aquela escultura, né? Juventude e velhice. Preocupação com a transitoriedade da vida. A vida passa. Então vamos carpe diem, vamos aproveitar o momento presente. Nós temos uma vida que vai muito rápido, ela é muito curta e a vida não permite que o homem, né? Ó, vamos ler de novo. Por ser curta, a vida não permite que o homem a viva intensamente como seria seu desejo. Tá bem? Então, essa brevidade da vida aparece nos textos barrocos. Uma linguagem extremamente complicada, rebuscada, fruto desse rebuscamento, desse sofrimento que o homem está vivendo. Excessivamente trabalhada. Expressões eruditas, ler uma poesia barroca não é fácil. Sintaxe rebuscada, com uso frequente de ordem inversa. O que quer dizer isso? Ordem direta, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Essa é a ordem direta. Ordem inversa. Coloco, por exemplo, o complemento antes do sujeito, o adjunto adverbial ali no meio. Eu mudo a sequência e isso transforma o texto em algo mais complexo, um pouco mais difícil de ser entendido. Não tem aqui certo e errado. A ordem direta, a ordem inversa são válidas, mas depende do que você pretende com ela, tá? Repetições, muitas repetições aparecem no texto barroco, tá? Uso abusivo de figuras de linguagem, metáforas, aqui tá elas, tá? Hipérboles, o que é metáfora? Metáfora é uma comparação abreviada sem o conectivo como, que tem uma interpretação um pouco mais subjetiva. Hipérbole é o exagero, mas principalmente essas duas figuras aqui, ó, antítese e paradoxo, que eu já expliquei para vocês, tá? Uso frequente de frases interrogativas. Por quê? Porque o homem barroco não sabia o que fazer. É a escola da dúvida, é a escola da incerteza. Então ele traz para a sua produção literária muitas frases interrogativas para mostrar esse momento que ele está vivendo, tá? Tentativa de conciliação entre a religiosidade e o racionalismo. Há uma constante oscilação entre esses dois pontos. A gente percebe isso nas várias manifestações artísticas que fazem parte do barroco, na escultura, na pintura e é óbvio que na literatura também, tá? Bom, agora eu vou falar de duas tendências barrocas. São duas correntes de produção que o barroco tem, que é o cultismo e o conceptismo. Vamos tentar entender os dois? Olha lá. O cultismo é uma espécie de descrição. Vou escolher uma expressão, jogo de palavras. Esse é o cultismo. Esse estilo é marcado pela erudição, pelo rebuscamento, pelo uso de inversões brutais, né, inversões tiradas da ordem direta, e de numerosas figuras de linguagem. Muitas figuras. Trata-se de uma espécie de, aqui ó, jogo de palavras, exageradamente trabalhado quanto à forma. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Ó, joga com palavras o tempo todo. É como eu quis criar uma analogia aqui, é um texto altamente descritivo. Eu tenho dois escritores, né? Aliás, tem mais, mas dois se destacam aqui, que é Gregório de Matos Guerra e Padre Antônio Vieira. O Gregório de Matos Guerra, ele marca o cultismo. Então ele não fez o conceptismo? Fez, sim, claro que fez, tá? Mas ele é um grande representante da tendência do estilo cultista. E o conceptismo já é um jogo de ideias. Então, quando você fica tecendo comentários e ideias para chegar a um raciocínio, chegar a uma síntese, chegar a uma conclusão. Sabe o que um pastor ou um padre fazem no momento da missa, ou no momento do culto, ou até num encontro, numa palestra espírita? Mas vamos lá, o que eles fazem? Pegam um trecho da Bíblia, da Palavra de Deus, e aí começa a discorrer, a fazer considerações a respeito daquilo para se chegar a uma ideia. Esse é o estilo conceptista, típico de sermões. Então, Padre Antônio Vieira, ele se destaca no estilo conceptista. Desenvolve-se paralelamente ao cultismo,
define-se na primeira metade do século 17, nas obras de grandes escritores, Quevedo, o Padre Vieira, né? É um estilo fluente, pouco rebuscado, o cultismo já não tem esse rebuscamento. Preocupado em expor, através do raciocínio lógico, ideias e conceitos. Num texto com características conceptistas, há o emprego de linguagem figurada, como também nós temos aí excessivamente no cultismo, tá? Inversões, antíteses, ou seja, há o jogo de palavras, mas principalmente a ideia é o jogo de ideias. Viram? A ideia é o jogo de ideias. Isso aí. E com isso eu encerro essa aula de características do Barroco. Nós teremos uma outra aula, eu vou deixar aqui no link da descrição, sobre os autores do Barroco. Vamos estudar Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira. Antes de eu ir embora, eu tenho um pedido especial. Não está inscrito no canal? Se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais. E eu espero vocês no nosso próximo encontro.